mesmo Jailton Mello pergunta assim, considerando que a depreciação econômica do bem seja superior à depreciação fiscal, a diferença deve ser adicionada na base positiva. Assim sendo, essa adição poderá ser utilizada como dedutível em período futuro. Então, é assim, Jailson. Como se tratam normalmente de diferenças temporárias, ao longo da vida do bem, o total de adições vai ser igual ao total de exclusões. Né? O custo é o mesmo. Né? Então, nos períodos que a depreciação contábil for maior, a diferença é objeto de adição lá na ICF. Né? Nos períodos que a depreciação fiscal for maior, a diferença será objeto de exclusão. Tá? No final, só a parte B vai ser zerada, né? Porque o total de adições vai ser igual ao total de exclusões. Ok? Isso vem sendo chamado de diferenças temporárias.